Voltei. Gente, a música tá rolando. Eu não sei se tá saindo no vídeo, não sei se vai atrapalhar. Mas caso esteja saindo, caso atrapalhe, desculpa, tá? É uma hora aleatória e ele ligou a música. Não sei nem explicar o porquê disso, né? Mas vamos embora, né? Vamos continuar com a nossa aula. Já vimos inflação, agora vamos ver lucro. O que é lucro? Fala-se muito, quero ter lucro, mas o que é o lucro? Vamos lá. Lucro é o retorno de um investimento que se fez ao construir um determinado negócio. Ninguém cria um negócio não querendo ter lucro. Se, por exemplo, sei lá, eu crio uma loja de açaí, sei lá, joguei aqui qualquer coisa. Se eu criar uma loja de açaí, eu quero ter lucro, não é? No contrário, eu ficava sem fazer nada. Mas aí eu quero ter lucro, eu crio um negócio, tá? Então, o lucro é todo aquele retorno que o investimento feito em um negócio traz para o investidor, beleza? E existem dois tipos de lucro. O primeiro deles é o lucro bruto, que basicamente, gente, o lucro bruto é todo aquele lucro que você ganha com todas as suas vendas. É o seu rendimento geral. Então, digamos que essa sua loja de açaí dê um rendimento final de, sei lá, 500 mil reais. Sei lá, chutei aqui um número aleatório. Aí nós caímos no lucro líquido. Por que nós caímos no lucro líquido? Pelo seguinte, esses 500 reais vão ficar todos na sua mão? Não. Porque você tem que pagar imposto, tem que pagar salário, tem que reinvestir parte desse dinheiro em tecnologia, né? Você tem que, de repente, abrir uma outra unidade, uma outra filial para conseguir acumular mais e mais dinheiro, atuando em uma outra parte dessa região, em um outro bairro, sei lá, tá? Então, parte desse seu lucro vai servir para pagar outras coisas, não é? Depois que você pagar outras coisas, você vai ter um dinheirinho que vai sobrar. Esse dinheirinho que sobra é o seu lucro líquido. Então, digamos que dos 500 mil que você acumulou ali do seu lucro bruto, desses 500 mil, depois de ter pago tudo que você pagou, te sobraram 300 mil. Os 300 mil são o seu lucro líquido. Beleza? É isso. Bem tranquilinho, né? Vamos lá. Agora vamos começar a falar de algumas coisas, né? Um pouco mais complexas, mas é bem de boa. Que é o PIB e o PNB, né? PIB é Produto Interno Bruto e PNB é Produto Nacional Bruto. Vamos ver essas paradas. Antes de falar disso, a gente tem que conversar sobre uma galera que é famosa, né? Que são as multinacionais, que alguns chamam também de transnacionais, tá? São o quê? São empresas estrangeiras que estão presentes em múltiplos países. Uma empresa multinacional ou transnacional, como você queira chamar, é uma empresa que está em vários países. Ela está, vamos pensar aqui, sei lá, na Sony, do PlayStation. Talvez eu goste de PlayStation, não sei. A Sony é japonesa. A Sony está no Brasil, está no Paraguai, está no Uruguai, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está no México, está na Alemanha, está na Itália, está na França, está em Angola, está na África do Sul, está na China, está em Taiwan, dentre tantos outros países. A Sony se faz presente, seja com unidades focadas em pesquisa, seja com fábricas, ela se faz presente em vários territórios. Portanto, ela é uma multinacional. Beleza? Agora, a empresa de calçados... Não, vamos pensar uma outra aqui. Vamos pensar, sei lá, de Santini. Eu não sei como funciona a estrutura do negócio de Santini, tá?
Então eu posso estar falando uma besteira. Mas vamos botar aqui como exemplo a de Santini. E a de Santini, vamos dizer que ela só existe no Brasil. A de Santini é multinacional? Não é. Ela não é multinacional, muito menos transnacional. Beleza? Porque ela só está no Brasil. Novamente, eu não sei como é que funciona o negócio da de Santini. Foi só um exemplo aleatório, tá? Mas a Sony eu sei que está em vários países do mundo. Entenderam, gente? E essas empresas podem gerar empregos e investir no território em que estão atuando. Como assim gerar empregos e investimento? Seguinte, é comum, né, em alguns países que essas empresas, quando chegam, por exemplo, vamos pensar numa Chevrolet. Chevrolet, não tem nada de carro. Vamos pensar aqui numa Chevrolet. Vamos pensar na Ford. Bem melhor. Ford chegou no Brasil, colocou uma fábrica no Brasil, tranquilão. Show. Ela precisa de mão de obra. Vai empregar a galera que está ali naquela região. Ou até pessoas que vêm de outras partes do país, que são mão de obra qualificada para trabalhar na Ford. Nas fábricas, nas indústrias da Ford. Show de bola? E a Ford muitas vezes chegou no Brasil, olhou para um lado, olhou para o outro e falou, pô, eu acho que seria melhor se a gente criasse aqui, sei lá, uma rodovia, né, para escoar, né, a produção. Eu estou pertinho aqui do porto, mas, sei lá, eu acho que precisa de mais qualidade em alguns pontos aqui. Bora investir nisso? Beleza. Aí a Ford investe, né, contribui para que essa rodovia se torne melhor. Com isso ela minimiza gastos com pneu, com combustível, né, com N pontos que vão minimizar esses custos da produção dela. Ou seja, a Ford, quando chegou no Brasil, ela gerou empregos e gerou investimento. Tranquilo? E aí a gente volta lá atrás na nossa aula, quando eu falei que a economia está intrinsecamente ligada ao Estado. O que acontece? Hoje em dia no mundo a gente percebe que as empresas, as indústrias, cada vez mais buscam os países que oferecem maiores fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São benefícios. Como assim? A Ford, vocês acham que ela vai querer ir para um país que coloca que o salário mínimo é de, sei lá, R$ 2.500 ou para um país que tem um salário mínimo de R$ 1.500? Entende? Tá muito claro para onde que ela vai querer ir, né? Para o país que tem um salário mínimo menor. E quem tem que garantir as políticas de atração dessa empresa, mesmo com um salário mínimo maior, mais digno, é o Estado. O Estado ele pode virar e falar assim, não, peraí, eu quero atrair a Ford. Então, para atrair a Ford, eu vou colocar o salário mínimo mais baixo possível. Ele pode fazer isso. Ou ele pode fazer o seguinte, não, peraí, eu vou manter o salário mínimo da minha população enquanto um salário decente para eles terem uma boa vida e vou criar aqui outros elementos que vão ser tão interessantes quanto para atrair a Ford. Entendem? Então os fatores locacionais no mundo hoje em dia são basicamente salários mais baixos, legislações trabalhistas mais frágeis, legislações ambientais mais frágeis, porque tem isso também. As empresas adoram jogar rejeitos químicos em rios, né? Deixar os rejeitos químicos ali num lixão mais próximo, sem pensar em qualquer política voltada ao meio ambiente, porque pensar em política, de investir em estruturas que preservem o meio ambiente é mais caro do que você só jogar no rio. Entendem? Então, na geografia, esses elementos de atração de empresas nós chamamos de fatores locacionais. E quem vai estruturar as políticas que vão falar para a empresa assim, não, Ford, chega aí, eu sei que você está querendo vir para o Brasil e que o salário está alto para você vir para cá, mas eu te ofereço esse outro ponto para que você venha para cá.
Ah, Brasil, mesmo assim eu não quero. Pô, então fechou, eu vou procurar uma outra empresa que queira vir para cá. Entenderam? Quem vai fazer essa barganha, quem vai criar as políticas necessárias, né, e aí pensando unicamente na atração de empresas e investimentos externos, é o Estado. Essas características não surgem do nada, aleatoriamente. Alguém olhou e falou, seja feito. Não. Quem estrutura essas políticas é o Estado. Tá? Só para lembrar como que a economia e o Estado são extremamente interligados, que pensar um descolado do outro não faz o menor sentido. Por mais que isso seja muito propagado por aí. Tá? Mas isso aí é uma outra aula, vamos voltar para o que nós temos aqui. Tá bom? E tem esse ponto também, que também remonta à importância do Estado na economia, que é o seguinte. Aqui, ó. Eles não geram empregos, investimentos? Show de bola. Só que qual a intenção de toda empresa? É gerar lucro, não é? Tranquilo. Só que por que um Estado, por que um país vai querer que uma empresa chegue no seu território, você não vai dar nem uma porçãozinha do seu lucro para ele? Qual o sentido? Não, eu sou o Estado brasileiro, vamos colocar assim. Eu sou o Estado brasileiro, eu sou o presidente da República. E eu quero atrair uma empresa para cá. Show de bola. Mas o que me motiva a querer atrair essa empresa? Além de geração de empregos. O que é? É que parte desse lucro fique para cá. Seja por meio de pagamento de impostos, seja com uma quantia de fato dessa quantidade, dessa cifra de lucro que foi gerada. Eu tenho que ganhar alguma coisa em troca. Senão não faz sentido algum. Não tem, se não tiver contrapartida, não faz sentido. Exemplo, na China hoje. Dos 100% que são gerados de lucro pelas empresas chinesas, 40% ficam na própria China e 60% voltam. Ou seja, se você, por exemplo, é a Sony e você está no território chinês, e aí você gerou 100% de lucro. Desses 100%, 60% voltam para você. 40% ficam com o Estado chinês. Por que o Estado chinês quer esses 40%? Porque com esses 40% ele vai utilizar para financiar a educação, financiar a infraestrutura, financiar a saúde pública de qualidade, financiar universidades, pesquisa e tecnologia, ciência. Percebem? Só que o mais louco, né, que a gente vê no mundo, e o Brasil é cheio disso, é que a maior parte, para não dizer tudo, tá? Existem empresas no Brasil que todo o lucro volta para o país de origem. Me engasguei, desculpa. O que nós percebemos hoje é que a maior parte dos lucros gerados por essas empresas que estão em várias partes do mundo, as chamadas multinacionais, voltam para o país de origem. Ou seja, se a Sony japonesa está no Brasil, dos 100%, digamos que, sei lá, 80% voltem para a Sony. Eu não sei qual é a margem exata no Brasil. Eu sei da China, do Brasil eu não sei, vou ter que dar uma pesquisada sobre isso. Mas, só para exemplificar para vocês, a maior parte desses lucros volta para essas empresas na maior parte do planeta, principalmente nos países subdesenvolvidos, tá? Quando uma empresa vai para um país desenvolvido, lá, grande parte dessas remessas de lucro ficam dentro dos países desenvolvidos. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa que a China faz. Pegam uma grande parte desse montante e reinvestem no próprio país. Tá bom? Então, grande parte dessas margens de lucro no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, nos países da periferia do capitalismo, voltam para os países sede dessas multinacionais. Beleza? E aí, obviamente, nesses países sede que recebem a maior parte desses lucros,
é que nós teremos reais investimentos em educação, saúde, tecnologia, ou toda aquela beleza, aquele bem-estar social que existe na Europa, por exemplo, veio do nada. Não veio do nada. Quando uma empresa vai para lá, também grande parte dos lucros tem que ser destinado ao Estado europeu. Aqui no Brasil, não. E nos países subdesenvolvidos, não. De maneira geral, não. Tá? Então é isso. Né? Essa estruturinha que existe nas empresas multinacionais do nosso planeta hoje em dia. Agora vamos começar a falar do PIB e do PNB de maneira direta, tá bom? Deixa eu ver quantos minutos eu já falei aqui. Falei 15 minutos já, vamos lá. PIB. PIB é uma sigla para Produto Interno Bruto, que basicamente é o somatório de tudo que foi produzido num país. Num país, numa região, num estado, num município, tá? O PIB ele se desenvolve em várias escalas. Show? Incluindo a riqueza gerada pelas multinacionais. Então o PIB, por isso que a gente fala de multinacionais antes, né? O PIB, ele conta toda a riqueza produzida em um país, em uma região, em um estado, em um município, em um determinado espaço de tempo. Normalmente um ano, tá? Normalmente não, em um ano, para ser específico, em um ano, tá? Ou seja, tudo que é produzido por todos os setores da economia. Olha só, a gente interligando os elementos dessa nossa aula. O PIB é o somatório, é um montante total gerado por todos os setores da economia de um país em um ano, tá bom? E obviamente que dentro disso entra o que foi gerado pela indústria, o que foi gerado pelas multinacionais, tá? Vamos falar aqui do PNB, que é o Produto Nacional Bruto. E aí no PNB só é considerado o capital nacional, ou seja, o que é produzido exclusivamente pelo país. Então no PNB só entra aquele montante que foi gerado por empresas brasileiras, por produtores brasileiros, tá bom? Ou por empresas que têm aqui montadoras no país. Exemplo, a Microsoft. Microsoft é norte-americana, mas ela tem uma montadora brasileira, né, lá em Manaus, na Zona Franca. Então a produção é nacional. A tecnologia, a empresa são norte-americanos, mas a produção é nacional. Então vai ser considerado. Agora, se você compra um PlayStation, só que ele é importado, aí não conta, beleza? Então é tudo aquilo que é produzido nacionalmente. Show? Isso é considerado o capital nacional. Passamos? Show. Agora vamos falar dos sistemas econômicos. O primeiro deles é o que a gente vive, né? É o capitalismo. Que basicamente ele é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, focando no lucro. É isso, gente. Ah, mas meu Deus, o que é o capitalismo? Eu não sei o que é o capitalismo, o que é. O capitalismo é um sistema político, não só político, econômico, filosófico, social, tem várias ramificações, mas vamos colocar aqui como sendo político e econômico apenas, tá? Ele é um sistema que ele é centrado, ele é pautado sobre a propriedade privada. Propriedade privada de quem? Propriedade privada dos meios de produção. Beleza? Quem é detentor dos meios de produção, ou seja, aquele que possui, que tem a posse dos meios de produção, é chamado burguês. Tá? Ah, professor, mas o que é meio de produção? São os meios utilizados para produzir um produto. Ou seja, você tem uma indústria, né? E nessa indústria funcionam o quê? Funcionam indústrias, né? Não, viajei, desculpa, gente, estou cansado. Nessa indústria funcionam o quê? Funcionam máquinas, né?
E aquele indivíduo que tem a posse dessas máquinas é o detentor dessas máquinas. Qual o nome que a gente dá para essas máquinas? Meios de produção. Sacaram? Então, o dono desses meios de produção, ou seja, o dono da indústria, é o detentor desse meio de produção, que nós chamamos esse cara ou essa mulher de burguês, tá bom? Então, o termo burguês é isso, é para designar o indivíduo que detém a posse dos meios de produção. E ele faz isso por quê? Porque ele objetiva o lucro. O ponto central do capitalismo é a acumulação de capital. Por parte de quem? Por parte do burguês. E o que é a acumulação de capital? Basicamente lucro. Você tem lucro líquido, não tem? Que a gente viu lá atrás? Pois bem, você sempre vai querer mais e mais e mais e mais lucro, não é? Então, o capitalismo é um sistema que pressupõe a acumulação, inclusive infinita, de capital. O dono da empresa, o burguês, ele nunca, pelo menos nunca aconteceu, né, de virar e falar: não, tô suave, só tô tranquilão aqui, não quero mais ter lucro não. Já tive o lucro suficiente, não quero aumentar as margens de lucro não. Isso pelo menos nunca aconteceu na história do capitalismo até hoje, né? Então, esse é um sistema que ele é pautado na propriedade privada dos meios de produção, tá? E essa propriedade privada é pautada, propriedade privada dos meios de produção, é pautada na intenção desse indivíduo em ter cada vez mais lucro. Então poderíamos dizer que é um sistema pautado sobre dois pilares. De um lado temos a posse dos meios de produção por parte do burguês, e do outro nós temos o lucro, beleza? Que é a acumulação de capital. Show de bola? E aí vamos ver aqui alguns conceitos, né, que são meio nebulosos, as pessoas às vezes não entendem muito bem. Vamos destrinchar eles aqui. Propriedade privada. O que é a propriedade privada? Eu não coloquei nada escrito, né, mas vai no Gogó mesmo. Essa propriedade, basicamente, é aquilo que você compra. Beleza? Que você adquire direito sobre. Tá? Então, eu comprei uma terra, ela é minha propriedade privada. Eu comprei uma máquina, então essa máquina é minha propriedade privada. Eu comprei um carro, é propriedade privada. E assim vai. Tudo bem? E essa propriedade privada vai passando de pai para filho, que é uma marca muito grande do capitalismo também. A propriedade privada aí passando de geração em geração. Beleza, gente? Livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Basicamente é que todo cidadão é livre para atuar em qualquer área da economia. Então, se eu quiser, sei lá, comprar uma terra, isso não existe, né? A não ser que eu não seja milionário, isso não existe. Mas vamos dizer, né, que exista. Vamos aqui forçar um pouco a realidade. Vamos dizer que eu juntei uma grana e eu comprei uma propriedade, né, e falo: eu quero participar do agronegócio. Eu passo a participar do setor primário da economia. Não é assim que funciona, tá? Não é assim. Não é uma pessoa comum que consegue entrar no agronegócio. É bem excludente, bem complicado, mas a gente chega em uma outra aula também que eu não vou abranger agora. Mas eu também posso querer, sei lá, entrar na indústria. E aí eu invisto na construção de uma indústria, sei lá, de sapato. Eita, de sapato. Estou atuando no setor secundário. Ou eu quero, sei lá, abrir uma lojinha de açaí. Setor terciário. Percebe? Então a livre iniciativa pressupõe o quê? Pressupõe que todo cidadão ou cidadã é livre para atuar em todo e em qualquer setor, qualquer área da economia, por mais que seja quase impossível muitas vezes de você atuar tranquilamente, né, nesses setores, porque tem que ter muito capital investido, mas você tem a liberdade de atuar nesses setores, tá bom? Livre concorrência.
Livre concorrência basicamente diz que a competição estimula a inovação e a criação de novas tecnologias. Vem comigo. Eu sou jogador de videogame desde pequeno. Acho que isso está muito claro na aula de hoje, né? Eu gosto de Xbox, de PlayStation, gosto de console. Cresci com Super Nintendo, Nintendo 64. Eu gosto de jogar videogame. Não sou o cara do PC, sou o cara nem do celular, sou o cara do videogame. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem a Microsoft de um lado com a Xbox e do outro você tem a Sony. A Microsoft tem um serviço que se chama Game Pass, que é basicamente uma Netflix dos jogos. Você paga uma assinatura mensal no seu Xbox e aí você tem um catálogo de jogos que você escolhe, como se estivesse escolhendo um filme da Netflix mesmo, e aí você clica para começar a jogar. Se eu não me engano, o Game Pass está R$ 39,90, não tenho certeza. Bem parecido com a Netflix mesmo. E a Sony não tem o seu Game Pass. Tem algum projeto ali, o PS Now, mas não tem algo robusto, né? A partir do momento em que a Microsoft faz cada vez mais propaganda com o Game Pass e cada vez mais pessoas começam a comprar o Game Pass, a assinar o Game Pass, a Sony olha e fala, nossa, eu preciso criar um serviço tão bom quanto o da Microsoft. Do contrário, eu vou perder mercado. O que isso gerou? Inovação. A Microsoft viu, né, que os streamings estavam crescendo muito, Netflix, Amazon, Apple TV, Globoplay, sei lá, todos esses que tem por aí. Ela falou, por que não criar um para jogos? Criou o Game Pass, deu super certo. A Sony, percebendo o mercado que se abriu e percebendo que estava de fora desse mercado, falou assim, pô, peraí, eu vou criar o meu Game Pass aqui. Então a Microsoft gerou inovação, gerou uma criação de nova tecnologia e a Sony foi atrás, aumentando a geração de inovação e aumentando a criação de novas tecnologias. Pegaram. Aonde que está a livre concorrência? O que é a livre concorrência? Outro exemplo, a Sony tem os melhores exclusivos, na minha opinião. Tem vários jogos exclusivos que são sensacionais. A Microsoft olha para essa inovação, para essa tecnologia empregada para criar roteiros, para criar gráficos muito bons, e a Microsoft fala, pô, peraí, vamos comprar uns estúdios aqui para eles criarem jogos exclusivos tão bons quanto os da Sony para a gente. Pegaram a geração de inovação, geração de tecnologia. Isso é livre concorrência. Beleza? Deixa eu ver quantos minutos já tem aqui. Nossa, 27. Vou parar aqui e vou para a próxima parte.